então, que estão presentes. Hoje, então, dia 21 de dezembro, vou fazer, então, a defesa do meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Posicionamento Estratégico de Cultivares da Soja para os principais municípios da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Esse trabalho, então, foi orientado pelo professor doutor Ivan Ricardo Carvalho e a banca examinadora, então, o professor David Araújo Magano, doutor David Araújo Magano. Bom, aqui está, então, o roteiro da apresentação, então, com a introdução da cultura, então, da soja, o objetivo do trabalho, o surgimento e a domesticação da cultura, a caracterização genética e botânica da cultura, a caracterização morfológica, fenológica, fisiológica, a interação, então, genótipo-ambiente, a máxima verossimilhança restrita e melhor preditor linear não enviesado, que foram os métodos, e materiais e métodos, os resultados e a discussão e a conclusão do trabalho. Na introdução, então, quis colocar primeiramente, então, a produção e a produtividade da soja, então, onde a nível de Brasil e a nível do Rio Grande do Sul, onde as colunas em azuis são a produção, que através dos números do lado esquerdo do gráfico ali, está a produção em milhões de toneladas, e a linha laranja, então, é a linha da produtividade, que está relacionada aos números da direita do gráfico, então, em quilogramas por hectare. Então, a nível de Brasil, do ano 2017 e 2018 para o ano 2018 e 2019, a produção de soja se manteve estável, sendo que no ano de 2019 e 2020 tivemos um acréscimo de aproximadamente 11 milhões de toneladas na produção de soja, então, onde o Brasil se tornou, então, novamente o país com a maior produção da cultura, superando os Estados Unidos, que devido às condições climáticas que não foram favoráveis no país, então, permitiu com que o nosso país se tornasse o maior produtor. E as projeções, então, para a produção na safra 2020-2021 é um aumento de aproximadamente 9 milhões de toneladas, então chegando aos 133 milhões de toneladas da produção dessa oleaginosa. Então, em relação à produtividade, então, na linha laranja, a nível de Brasil, nós temos sempre foi crescente essa linha de produtividade, então, onde no ano da projeção, então, para o ano de 2020 e 2021, é ultrapassar, então, a barreira dos 3.500 quilogramas por hectare dessa cultura. Já a nível, então, de Rio Grande do Sul, ali, então, as colunas menores, então, no ano de 2017 e 2018, para o ano 18 e 19, tivemos um aumento de produção, chegando no ano de 2018 e 2019, uma produção de 19 milhões de toneladas. Porém, no ano de 2019 e 2020, devido a muitos problemas com a estiagem que tivemos no nosso estado, tivemos uma brusca queda, então, bastante expressiva da produção de soja, então, onde para o ano de 2020 e 2021, isso vai se tornar, ela vai voltar com a sua produção normal, então chegando novamente aos 19 milhões de toneladas como uma projeção. Na linha de produtividade, a soja no estado do Rio Grande do Sul, ela estava se mantendo numa crescente ali do ano 2017, 18 para 19. Como eu disse, no ano 19 e 20 teve uma queda brusca devido à estiagem, então teve uma queda bastante expressiva na produtividade, chegando aos 1.900 quilogramas por hectare de produtividade, desculpa. E para o ano de 2020 e 2021 se projeta, então, uma nova retomada, então, da cultura. Bom, então, um pouco da importância da cultura. Então, a importância nutricional dela. A soja, então, ela é muito importante na alimentação humana,
pouco é se utilizado grãos in natura, que é consumido pelas pessoas, mas além disso também ela é utilizada na fabricação de farinhas e de, de farinhas e de leite de soja. Além disso, também ela é muito importante na alimentação animal, onde a maior parte dos grãos se destina para a fabricação de rações animais. E além disso, ela também é utilizada na fabricação de tintas, de resinas, de solventes, e além disso, do mais importante, então, que hoje é bem ocorrente, então, a produção do biodiesel. Então, a soja ela é fonte de proteína, 40%, sendo que essa proteína ela é muito semelhante à proteína da soja. Ela é muito investigada nesse sentido da questão da proteína, porém ela tem dois benefícios. Ela não tem gorduras saturadas e também não possui o colesterol. Além disso, ela é fonte de lipídios, então 20%, e ali na imagem acima, então, tem as outras composições do grão. Então, são 18% de óleo, água, minerais e fibras que dão o restante da composição do grão. Além disso, ela é muito importante para a saúde, então, pois ela permite a redução do colesterol ruim, que é o LDL, e a elevação do colesterol bom, que no caso é o HDL. Além disso, ela possui substâncias no seu grão, que são as isoflavonas, que são atenuantes da menopausa e também evita a perda de massa muscular em pessoas com uma maior idade. Ela é rica em vitaminas A, C, E e do complexo B, rica em cálcio, ferro, fósforo, potássio e fibras. Então, a outra importância da cultura, então, é a importância econômica, onde ela impulsiona os mais diversos sistemas agroindustriais, então, desde fertilizantes, sementes, implementos agrícolas e defensivos agrícolas, né? Ela é uma commodity com alta demanda do mercado e é um dos principais produtos exportados, sendo que o maior importador da cultura aqui no Brasil é a China, então cerca de 70% é importado pela China. Então, além disso, da cultura é importante falar sobre o preço da soja. Hoje a gente vê, esse ano a gente viu, então, até agora, então, o preço da soja alto, né? Ultrapassando as barreiras dos R$ 140 por saca. E isso é devido ao preço da cultura aqui no Brasil está muito baixo para o mercado exterior. Então, muito dos nossos grãos eles foram exportados por países como a China, então que fez com que sobrasse muito pouco do produto internamente. E isso fez com que houvesse elevação do preço no mercado consumidor. Dos produtos que teve uma grande alta foi o óleo, né, que é vendido para o consumidor. Além disso, também importante falar um pouco também sobre como o preço da soja ele é determinado aqui no Brasil. Através de três variáveis, então. A primeira variável é a Bolsa de Chicago. A segunda variável é o câmbio que é praticado. Então, como a soja ela tem o seu valor através do dólar por bushel. Então, quando se tem aumento do dólar, consequentemente se tem o aumento do preço da saca do grão. E, além disso, tem o preço que é os prêmios que são pagos, então, nos portos de exportação. Outra importância, então, da cultura também é a importância socioeconômica, que ela gera uma grande variedade de mão de obra nos diversos setores da produção que ela está conectada. Então, atualmente se tem uma busca do aumento da produtividade de grãos, onde são alguns fatores que vão influenciar nessa busca do aumento. O primeiro deles é o zoneamento agroclimático, então, da cultura, procurando regiões onde se tem uma aptidão favorável da cultura, que minimize os riscos e as perdas de rendimento. O outro fator é o genótipo,
então, a cultivar que vai ser selecionado. A qualidade física e química do solo, então, desde estruturação de solo, classificação de solo e níveis de fertilidade de solo. Os manejos e práticas que são adotados, como espaçamento, densidade e época de semeadura. E as condições climáticas que são presentes do ambiente, como temperatura, radiação, o fotoperíodo, a precipitação. E além disso, então, também se tem interação do genótipo ambiente que está relacionado então com a escolha da cultivar, que vai ter uma interação com o ambiente que ele vai ser cultivado. Então, hoje no Brasil se tem uma grande quantidade de cultivares que são utilizadas nas mais diversas regiões, em épocas preferenciais, na safra, e em épocas não preferenciais, então, na safrinha. E o rendimento de grãos, ele está amplamente relacionado a três fatores. Então, a adaptabilidade fenotípica, o ambiente, então, e dentro desse ambiente, o rendimento de grãos está mais evidente, então, na temperatura do ambiente, na disponibilidade hídrica, principalmente nas fases de germinação e emergência, floração e enchimento de grão, e a época de semeadura. Então, o objetivo geral desse trabalho é evidenciar os melhores genótipos da soja para ambientes específicos da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Então, o surgimento e a domesticação da cultura. Aqui só deixa eu colocar um pontador. Bom, então aqui na imagem da direita, aqui nessa região então da Manchúria, no leste da Ásia, se teve a origem da, da cultura da soja, então, onde ela foi oriunda do cruzamento natural entre duas espécies selvagens, próximo às margens do rio Yangtze, onde a partir do ano de 2883 e 2838 a.C., os cientistas chineses então começaram o processo de seleção dessas plantas melhoradas. Então foi nesse período que se teve os primeiros registros. Então aqui na imagem da esquerda aqui se tem a distribuição geográfica da cultura, né? Então ali na China em 2838, para o Japão no século III, para a Rússia no ano de 1904, na Europa, no geral da Europa, no século XVII a XIX, ali teve surgimento. Na Europa, a cultura ela não teve um fim comercial, ela foi mais por curiosidade, sendo que na Europa e na Rússia, a cultura não conseguiu se adaptar ao clima. Na Alemanha, então, no ano de 1712, na Inglaterra, no ano de 1790, e daí ela surgiu nos Estados Unidos, foi para os Estados Unidos no ano de 1804, então, que se iniciou o seu processo da criação da cultura, então, porque os Estados Unidos viu que ela tinha um grande potencial devido aos níveis de proteína no grão e os níveis de teor de óleo do grão. Depois, no México, 1858, no Brasil, no Paraguai, em 1946, e na Argentina, em 1956. No Brasil, os primeiros relatos, então, foram na Bahia, aproximadamente no ano de 1882, que ela estava sendo utilizada como forrageira pelo um professor e pesquisador, então, o Gustavo Dutra. Porém, somente alguns anos após, em 1914, se teve o primeiro registro de uma cultivar chamada de pioneira, no que foi que se que foi que no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, então, que foi relatado essa cultivar, onde hoje é o município de Tuparandi. Após isso, então, ela teve sua maior impulsionamento no ano de 1950,